Então, vamos dar início, né, a essa mesa do sexta-feira, dia 20, último dia do nosso encontro, do GT Deleuze. Então, passando a primeira apresentação com o William. Bom dia a todos. Meu nome é William, eu vim lá da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Esse trabalho aqui que eu vou apresentar para vocês surgiu de uma disciplina que eu fiz com a Cíntia Vieira, e daí eu compilei ele e trouxe aqui para a gente pensar um pouco sobre o acontecimento em Deleuze. Acho que Deleuze e Guattari são pensadores muito importantes no tempo que a gente vive, né? Essas configurações sociais confusas, múltiplas, a questão climática, a questão da inteligência artificial. Então é interessante a gente pensar como que fica o corpo, né, no meio disso tudo, como que está sendo conduzido o corpo no meio do presente, né, do contemporâneo. Vou dar início então. Acontecimento em Gilles Deleuze. A investigação deleuziana encontra nos incorporais estoicos um argumento para desvencilhar a sua filosofia de uma questão canônica. Deleuze busca fora dos ditames da filosofia platônico-aristotélica, onde o conceito de ser acaba por assumir, em sua definição, a intenção de abarcar uma identidade absoluta e transcendente. Mais ainda, dentro da obra deleuziana, os incorporais são encontrados em discussões que se referem a diferentes autores em diferentes momentos, pelo qual se pode traçar um caminho no qual eles são constantes. Cito aqui Alain Badiou, que faz uma síntese do estoicismo na filosofia deleuziana. Abro aspas. O encontro com o pensamento estoico, longe de ser um contratempo, constitui um dos principais fios condutores do itinerário de Deleuze, que vai muito mais além que sua admiração pela teoria dos incorporais. Os estoicos não jogam somente no centro de lógica do sentido, mas encontramos também muitas referências explícitas da doutrina do pórtico nos livros de Deleuze. Um bom número de elementos que permanecem implícitos confirmam o estoicismo de Deleuze. 3 das principais monografias deleuzianas se dedicam em diversos graus à tradição estoica: Nietzsche, Kant e Spinoza. Seria também possível mostrar que outras 4 monografias também vinculam Deleuze com o estoicismo. O modelo da indução empirista de Hume, a teoria dos signos de Proust, a concepção da infinita divisão da matéria ou das misturas corpóreas de Bergson e o pensamento do acontecimento, em Leibniz, podem, com efeito, inscrever-se na continuidade do pensamento estoico. Assim, o interesse de Deleuze pelos estoicos irrompe com a lógica do sentido, porém, o intento para devolver à vida o estoicismo está onipresente em seus trabalhos. Fecho aspas. Para Deleuze, o acontecimento assemelha-se a um incorporal. Ele atinge e causa efeitos nos corpos. Toca a superfície, mas não deve ser confundido com o estado de coisas onde ele se dá. Ou seja, o acontecimento não é um estado em que percebe-se as coisas, e não é a coisa propriamente percebida, e nem quem a percebe. É nessa formulação que o francês afasta-se da aporia do ser, que nasce com a pretensão da representação transcendental que a tradição possui. O sentido para a tradição repousa na proposição, e essa subdivide-se em 3 eixos: a designação, a manifestação e a significação. Essa análise da tripartição da proposição pode ser melhor encontrada em Diferença e Repetição, de 68, onde, em suma, Deleuze nos diz que, agora cito Deleuze, o sentido é a 4ª dimensão da proposição. Os estoicos a descobriram como acontecimento. O sentido é o expresso da proposição, este incorporal na superfície das coisas, entidade complexa e irredutível. Acontecimento puro que insiste ou subsiste na proposição. Fecho aspas. Vemos então a intenção de apontar o sentido como uma quarta dimensão da proposição, mas não somente. Ele também é descrito como aquilo que insiste junto às demais relações da proposição, sem, contudo, identificar-se com elas. O sentido não é a proposição. Ele se faz pelas suas relações estruturais.
Deleuze nos convida a conceder aos simulacros o direito de existir plenamente, argumentando que os métodos de divisão de Platão e a lógica de classes de Aristóteles não conseguem capturar a plenitude expressiva do nosso mundo. Diante das breves considerações mencionadas acima, onde os incorporais estoicos alicerçam a filosofia do acontecimento, ponho a questão: como conferir significado às forças em arte? Deleuze, em Francis Bacon, a lógica da sensação, assinala no prólogo, abro aspas, cada uma das rúbricas que se seguem considera um aspecto dos quadros de Bacon, em uma ordem que vai do mais simples ao mais complexo. Mas esta ordem é relativa e só é válida sob uma lógica geral da sensação. Fecho aspas. Adiante afirma ser a coexistência a ordem da lógica da sensação. Assim, vê-se que não há abordagem hierárquica ou progressista, tampouco há ordenação na disposição analítica em relação às expressões artísticas como um conjunto de possibilidades. Na passagem que se segue, Deleuze nos diz que a relação entre arte e força acontece na pintura como na música. Não se trata de reproduzir ou de inventar formas, mas de captar as forças. Ao investigar como as sensações se constituem nas pinturas baconianas, ou seja, como as forças são captadas pelo pintor, Deleuze nos mostra uma condição que relaciona-se diretamente com a sensação. Segundo ele, abro aspas novamente, a força está em relação estreita com a sensação. É preciso que uma força se exerça sobre um corpo, na forma de uma onda, para que haja sensação. Mas se a força é a condição da sensação, não é ela que é sentida, visto que a sensação dá todas as outras coisas a partir das forças que a condicionam. Fecho aspas. Percebemos que a força, não ser ela mesma a condição da sensação, impossibilita a implosão conceitual, já que, se houvessem sensações nas forças, elas por si só, não haveria a centralidade do corpo. As forças unicamente expressas em suas composições de onda não dão aparência e forma. Forças condicionam sensações, e essas sim formam as coisas. Conceito pungente na construção teórica deleuziana, o corpo é a superfície em que o mundo acontece. Deleuze articula o conceito com a tradição. Ele vai até Antonin Artaud em uma transmissão radiofônica. A partir do conceito de corpo que o filósofo busca evidenciar que o automatismo pode levar as pessoas a viverem sem liberdade, exercendo funções que lhes são impostas. Na obra Para Acabar com o Julgamento de Deus, Artaud nos diz o seguinte sobre o conceito de corpo sem órgãos. Agora eu cito. Se quiserem, podem meter-me numa camisa de força, mas não existe coisa mais inútil que um órgão. Quando tiverem concebido um corpo sem órgãos, então terão se libertado dos seus automatismos e desenvolvido sua verdadeira liberdade. Nesse trecho, percebe-se que Artaud cunha a expressão corpo sem órgãos a partir da crítica ao automatismo que retira a liberdade. O próprio teme ser metido em uma camisa de força, pois uma realidade na qual arranjos imersivos automatizados cerceiam as liberdades, tornando as possibilidades desconhecidas, emerge uma força potente, a de controle. Deleuze corrobora com esse pensamento, o dilata em 4 mãos e enfatiza o conceito de corpo sem órgãos como formas de existir onde se vá além das aparências superficiais. Insurgir contra arranjos secularizados, onde assentam as realidades no utilitarismo dos corpos, pode soar esquizo. Um corpo que não produz para o capital é colocado à margem. Corpo sem órgãos não implica em desaparecimento dos órgãos. Em sentido conjunto, suas materialidades constituintes permanecem. Captar disparos e fluir livremente em frente às artes passa por considerar o que se apresenta, mas despir-se de sistemas, organismos representativos. Em analogia, trata-se de estranhar, encontrar o lugar da terceira margem do rio, como terminou Guimarães Rosa. Nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Embora a ruptura com a representação seja um traço comum do espírito do tempo do fazer das artes do século XX,
Deleuze busca tanto nos incorporais estoicos, quanto na desconstrução da representação do corpo explorado nas obras de Francis Bacon, um lugar de análise que possa permitir investigar as sensações. A lógica da sensação é a coexistência. Ao analisar as obras de Bacon, Deleuze constrói a partir de uma gama de aspectos que perpassam nuances do fazer a um descrever que teoriza sobre os materiais de composição e suas características, como o suporte, os pincéis, cavaletes, ateliê e até mesmo a vastidão de coisas que habitam um quadro em branco. Diversos exemplos abordam elementos e suas disposições, compondo expoentes de descrição teórica que dão saltos a pintores de outros movimentos, estilos e períodos. No trabalho de Bacon, os contornos de formações, algo que orbita próximo às formas deformadas, causam sensações que atingem os nervos sem passar pelo cérebro. Habita, portanto, antes do código. Balbucia uma primitividade mesclando um reconhecimento estranho. Esse não lugar da sensação, segundo Deleuze, tem duas, uma ou nenhuma face. Agora cito Deleuze novamente. A sensação tem uma face voltada para o sujeito, o sistema nervoso, o movimento vital, o instinto, o temperamento. Todo um vocabulário comum ao naturalista e a Cézanne. E a outra face voltada para o objeto, o fato, o lugar, o acontecimento. Ela pode também não ter face nenhuma, ser as duas coisas indissoluvelmente, ser o estar no mundo, como dizem os fenomenologistas. Por sua vez, eu me torno na sensação e alguma coisa me acontece pela sensação, um pelo outro, um no outro. Deleuze diz, o que faz da deformação um destino é que o corpo tem uma relação necessária com a estrutura material. No fazer artístico do abstracionismo e do expressionismo abstrato, o francês encontra e observa que a desconstrução das formas implicaria em padrões na composição desse estilo. Há forças que violam a matéria, conduzindo para onde tudo vai, o fim. O corpo que expande, dilata-se, contorce, borra-se com gritos que dizem sem palavras. Escapam das margens que delimitam, das formas que aprisionam, dos organismos que funcionam. Criam-se disparos que captam o espectro do momento, das interações entre forças, o devir propriamente. As possibilidades de descrever as obras ganham leituras de carne e osso. O corpo não se revela a não ser quando ele deixa de ser suspenso pelos ossos, quando a carne deixa de recobrir os ossos, quando eles existem um para o outro, um no outro, mas cada um do seu lado, os ossos como estrutura material do corpo, a carne como matéria corporal da figura. Ganham análises também os trípticos e sua simultaneidade em série, a histeria que torna visível o fato que afeta os corpos, diagramas que indicam o plano onde as forças se afetam, atividades exercidas dentro da caixa craniana, sendo a cabeça enquanto parte do corpo e a negação do rosto. Já concluindo aqui, acho que eu me adiantei um pouco na leitura. Já concluindo, o que podemos trazer da filosofia do acontecimento, enquanto um efeito incorporal, e da desconstrução dos mecanismos de controle dos corpos do mundo de hoje? Como o corpo e o acontecimento se dão na prática tecnológica? Essas questões remetem inevitavelmente à reflexão sobre as forças, suas virtualidades e as sensações possibilitadas pelas tecnologias de realidade aumentada e expandida que permitem a criação de experiências sensoriais completamente novas e que muitas vezes são dissociadas da realidade física, mas ainda assim impactantes. Em contato com as forças no sentido visual, sonoro e físico, os corpos vivenciam experiências que não necessariamente estão imbricadas à realidade objetiva materialista, permitindo expansões sensoriais que desafiam as estruturas convencionais do corpo. Os acontecimentos em meio virtual oferecem uma variedade crescente de estímulos sensoriais, seja por meio de telas sensíveis ao toque, dispositivos de realidade virtual ou interfaces ápticas avançadas. As possibilidades que as inovações tecnológicas oferecem podem expandir a experiência e a fluência com as artes. Entretanto, vemos que a desejabilidade nos usos das novas tecnologias exercem controle, medo e apenas direciona ao consumo desenfreado.
levando ao colapso climático que vivemos. Obrigado. Então, passamos agora para a segunda apresentação. Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Saudar aqui meus companheiros de mesa, saudar o Rodrigo, agradecer pela receptividade dele aqui na UERJ. Acho que nunca é demais, né, a gente lembrar da dificuldade que é organizar eventos desse tipo, né, a chatice, em última análise, burocrática, que é levantar um evento assim. Eu já tive, enfim, o prazer e o desprazer de estar nessa posição várias vezes. E agora, ultimamente, tento evitar o máximo possível, porque realmente enfim. Mas acho que é sempre uma alegria poder rever muita gente conhecida, né? Enfim, estar de novo aqui apresentando um trabalho sobre Deleuze que não tem sido a maior constante da minha pesquisa, né? Direta nos últimos tempos. Dito isso, né? Eu acho que cabe também uma espécie, ainda que o tempo seja curto, eu queria aqui dividir a apresentação que eu vou fazer em duas partes. Porque, enfim, por razões outras, né, minha fala ficou para o último dia. Eu ia falar no segundo dia, na terça, e, enfim, não foi possível, acabei ficando para hoje. Eu acho que quando a gente tem um encontro coletivo, o último dia sempre exige um certo balanço, né, certo balanço geral. E que, na minha prática, né, não só política, como também acadêmica, filosófica, alguma coisa que me interessa, né, de perto. Eu não sei se a gente vai ter a oportunidade desse momento, mas, então, ao menos da minha parte, eu queria, de algum modo, também alcançar essa perspectiva, né, de ter uma apresentação que a gente pudesse, de algum modo, né, enfim, individualmente ou mais coletivamente, se a gente tiver ocasião no debate após a apresentação, poder refletir um pouco sobre isso, né? Então, nesse sentido, né, digamos que a primeira parte, que seria a parte formal, seria a comunicação de terça, ela tinha como, digamos, mote, né, duas direções, que de algum modo se complementam ou se articulariam. Tá? Digamos que a epígrafe, ou o elemento disparatório, seria uma das mais belas frases do Proust, que o Deleuze nunca citou. Tá? Que aparece, né, talvez necessariamente, no último volume, né, da série do Tempo Perdido, não por acaso, né, se chama O Tempo Redescoberto, e ainda, por não menor acaso, essa frase do Proust diz o seguinte: a arte é o verdadeiro juízo final. A arte é o verdadeiro juízo final. Então, como diz Gustavo Deleuze, à la lettre, literalmente, eu acho que a sexta-feira, o último dia do evento, também é um momento interessante para repetir a frase do Proust. Hoje, no encerramento, a arte, junto com a política, são, mais uma vez, o nosso juízo final, necessariamente. Então, a frase do Proust era um elemento de disparação, de algum modo, da minha comunicação, porque eu queria, né, à luz dessa frase, espelhá-la na própria construção filosófica do Deleuze, que, né, curiosamente, escreve, vamos colocar isso aí entre aspas, porque a problematização também iria alcançar esse estatuto, uma última obra que está ligada justamente a um retorno do problema estético no pensamento dele, que é, como a gente sabe, crítica e clínica. Por que há um certo problema aí? Eu já estou aqui fazendo a minha primeira parte da comunicação, digamos. Não há muito tempo para um preâmbulo, então já estou, de algum modo, avançando para a fala. Por que há um problema aí? Por que há um problema, né, nesse estatuto? Enfim, há várias questões, mas eu vou, talvez, resumir as principais que me interessam. Primeiro elemento é o seguinte. O Deleuze diz, né, ele diz publicamente, que ele tem a intenção de escrever um último livro. Né? Esse último livro, diz ele, seria um livro voltado para a filosofia, voltado para
uma pesquisa, uma recensão, talvez, não só sobre o que ele próprio escreveu ao longo dos anos, nas obras anteriores, mas também sobre o estatuto do que seria a filosofia hoje. Qual o lugar da filosofia? Aliás, a filosofia do Deleuze ela é pródiga nisso, em tentativa de localização da filosofia, do problema filosófico. Então, não por acaso, esse último livro tem um título curioso, diferente das obras anteriores do Deleuze, que nunca tem uma pergunta, né, na forma de titulação, o que é filosofia. Curioso que isso seja, depois de tantas obras, né, o título da última. Porra, ele escreveu tudo isso, não sabia o que era filosofia? Agora que ele vai fazer essa pergunta. Então, é óbvio que é uma ironia, né? Algum sentido, outro, né? Que obviamente ele está querendo chamar a atenção para uma pergunta que seria, afinal. Mas além desse livro, que ele diz que vai escrever e afinal escreve, há pelo menos um segundo que nós, né, talvez alguns mais do que outros, talvez, por exemplo, o próprio coordenador aqui, esperaria, né, com grande esperança, que ainda fosse encontrado, seria dedicado à filosofia política, talvez o único livro do Deleuze, né, de fato, em sentido estrito, dedicado a um pensador político, no caso, ao pensamento marxista, que se chamaria Grandeza de Marx. Esse livro é anunciado, enfim, prometido, apontado por algumas pessoas, não pelo próprio Deleuze, salvo engano, mas por algumas pessoas próximas a ele, certamente. Talvez o caso mais certeiro, mais forte, seja o Antônio Negri. Né? O Antônio Negri diz isso textualmente. O Deleuze tem uma última obra que vai se chamar Grandeza de Marx. Já o título é grandiloquente, é grandioso. Né? Quer comentar? Posso terminar? Não, mas vai. Pode Não, é só uma prefácio. O Deleuze disse numa entrevista que acho que pois ele chega a dizer, mas ele chega a dar o título, Grandeza de Marx? acho que sim. Bom, mas o Antônio Negri com certeza. Bom, vários esclarecimentos, agradeço. Os marxistas, também os marxistas agarrando o Deleuze, né? Com o investimento de Marx. Sim. Isso é um outro problema desse. Não, sim. Isso até porque é como se fosse uma coisa contra o próprio Guattari, né? De algum modo. Mas talvez também uma homenagem ao Guattari. Uma boa. Os marxistas não gostam do Guattari, então uma espécie de... Mas o Guattari gosta do Marx. Então, o Deleuze escreveu um livro, Grandeza do Marx, também a grandeza do Guattari, por extensão, não é verdade? Os marxistas vão bloquear a revolução molecular em nome de uma institucionalidade. Ninguém bloqueia a revolução, ainda mais molecular. Mas enfim, vamos em frente, só vou me perder aqui, eu já tenho pouco tempo. Né? No debate a gente atua, não fiquei boa questão. Mas enfim, acho que se ele escrevesse uma grandeza de Marx, seria também, de algum modo, uma homenagem à grandeza do Guattari. Estamos de acordo quanto a isso, não é verdade? Então, veja, ele diz, né, segundo o esclarecimento daqui, que vai escrever um segundo livro que afinal não aparece, que seria o último, Grandeza de Marx, mas que ninguém, de algum modo, diz, nem ele, nem ninguém, é que há um último livro, que não é o que é a filosofia, que também não é o Grandeza de Marx, mas que é o Crítica e Clínica, que é, de fato, o último livro. Né? Não é apenas uma compilação de artigos, como Ilha Deserta, como Dois Regimes de Loucos. Por que é um último livro? Porque, salvo engano, também agora não estou com as minhas notas aqui, mas, enfim, perdoem qualquer pequeno equívoco, são, salvo engano, 17 textos que compõem o Crítica e Clínica, fácil até de achar aí. Desses 17, metade ou mais, 9 ou 8, são escritos para o Deleuze de forma inédita, para compor esse livro. Né? Então, existe um esforço de sistematização, existe um esforço de organização que, afinal, vão resultar nessa obra última. Eu vou aqui colocar a título, não sei como é que está aí, mas já tem quase 10 minutos, a títulos rapidamente vamos dizer, de hipóteses, de problematizações, 2 ou 3 linhas que me parecem interessantes da gente pensar. Né? Que não são pequenos, né? À luz da própria obra deleuziana, e que eu acho que mereceriam uma certa atenção quando a gente vai enfrentar esse livro pouco enfrentado. Eu diria até demasiado pouco enfrentado. Eu acho um livro belíssimo, né? Alguns dos textos mais bonitos, estilisticamente falando, de alguém que preza pelo estilo filosófico. Por exemplo, o texto do Bartholdi, esse talvez o mais conhecido, o texto sobre Nietzsche, João de Patmos e Lawrence, que acho até que alguém ia mencionar aqui, não sei se tinha algum trabalho sobre Lawrence aqui no GT. O texto sobre Artaud, também extraordinário, também já foi mais uma vez mencionado, inclusive aqui pelo colega
William, né, para acabar com o juízo de Deus, enfim, é uma série de textos capitais que aparecem nessa última obra do Deleuze. Mas, rapidamente, né, a título realmente de hipótese, de problematizações para frente, né, eu chamaria atenção para os seguintes aspectos. O Deleuze retorna, nesse livro, mais uma vez, a uma fórmula de título, que marcou não apenas o pensamento dele, mas, curiosamente, já escrevi sobre isso em algum outro momento, o próprio pensamento contemporâneo, que é essa ideia de você enfeixar no título dois termos através de um conectivo E. E aí a gente pode pensar, considerar, conjecturar se isso aí indicaria uma síntese conectiva, uma síntese disjuntiva, ou apenas é uma espécie de reunião, digamos, para efeito de identificação da obra, mas que não é ainda assim gratuita, né? Que é uma longa história de tipos filosóficos contemporâneos nessa mesma estrutura. A gente poderia dizer que a filosofia contemporânea, inclusive, se declina dessa forma. Exemplos. Talvez o exemplo primeiro, Matéria e Memória. Depois, um outro livro crucial, Ser e Tempo. Terceiro, contemporâneo ao Ser e Tempo, Democracia e Educação, um livro claramente americano do pragmatismo, mas talvez o mais importante livro da filosofia norte-americana, um livro capital para o pragmatismo, que enfoca justamente esses dois termos que são fundamentais para a escola pragmatista norte-americana, sobretudo o termo de democracia, né? Que vai ser a grande fortuna do pensamento norte-americano até hoje, Hort, etc. Né? Outro, falei qual 3, né? Está faltando mais um. Isso, diferença e repetição, óbvio, né? Que é o texto de Deleuze. E aí você tem variações, tem um quinto título que eu já... Ah, sim, que é um livro extraordinário, mas no Brasil pouco lido, infelizmente, Processo e Realidade. Olha que nome extraordinário, Whitehead. Então, uma série desses livros. E aí, já indo para as variações. O ser e o nada, porque, em princípio, o substantivo no francês exige o artigo. Né? Então, l'être le lien, por força também no francês, que, em princípio, exige essa forma. Variações. As palavras e as coisas. Outra, vigiar e punir, onde aí você já lança a questão no infinitivo do verbo. Mas vejam, há toda uma forma de problematizar a filosofia. E, de algum modo, de uma maneira mais ou menos consciente, ou mais ou menos inconsciente, tanto faz, o Deleuze também se vale dessa construção. Em obras absolutamente cruciais na evolução, no desenvolvimento do pensamento dele, a começar pela primeira. Ou seja, ele abre a filosofia dele pensando dessa forma. De algum modo, enfim, vou deixar isso para logo à frente, também construindo obras filosóficas dessa mesma maneira, empirismo e subjetividade. Né? Depois, a grande obra, talvez, que para muitos é a maior obra do Deleuze, acho que não há a necessidade de problematizar isso, diferença e repetição, que eu já citei aqui, mas também um livro muito importante para muita gente aqui, que não é exatamente o título, mas é o subtítulo, talvez fosse o título inicial, que depois deu lugar a um título mais polêmico, Capitalismo e Esquizofrenia, que é um título também extraordinário. Né? Extraordinário, né? Uma síntese que não tem... passaria batido de qualquer pessoa que pensa os dois problemas, tanto o capitalismo quanto a esquizofrenia. Talvez a grandeza desse livro, desses dois livros, que vão casar depois com o Platões, é essa, né? Fazer essa junção, essa síntese, de alguma maneira inusitada. E aí, para avançar, esse último livro retoma essa mesma forma. Tá? Enfim, haveria várias questões a se dizer aí, né? a se colocar, vou talvez ficar em duas para poder avançar para a segunda parte. Vejam, o que quer dizer essa fórmula que se repete? E lembremos sempre, isso é uma questão que me é muito cara, o Deleuze é um pensador amante das fórmulas. Amante, ele sempre usa uma fórmula, uma maneira de avançar no pensamento de alguém, de estruturar de alguma maneira uma imagem própria de um outro pensamento. Então, quando ele usa repetidamente essas fórmulas do título, alguma coisa isso quer dizer. O que quer dizer no caso dele? Não sei, eu tinha várias conjecturas que eu não trouxe aqui, mas em resumo, eu acho que no mínimo, essa estruturação já no título, está no Maracanã, esse é o corintiano, a imagem da depressão e da tristeza, mas enfim. Bom, vou dizer, ele que falou, chegamos a quanto? 3-1.
O que tu falou dele aí? Fala a verdade agora. Tudo é pé frio. Vamos manter a pauta. Vamos manter a pauta. Perdão, desculpa. Coordena, é verdade. Vou voltar aqui. Mas, enfim, aí... Eu acho que há vamos dizer, uma expressão de mundos possíveis. Tá? Pelo menos. Para avançar uma hipótese rápida. O que é essa junção de nomes substantivos? Em princípio, digamos, não naturalmente associáveis ou associados. Crítico e clínica também. Quem é que fez essa associação de termos antes do dele? Não é verdade? Então há uma estruturação de mundos, há uma criação de mundos possíveis, certamente. Né? E não é por outra razão que a estrutura, já no título, assume essa configuração. A partir disso, né, e eu fico nessa segunda hipótese, para remeter mais para o próximo encontro do GT, talvez, quem sabe, é evidente, né, que quando o Deleuze aproxima esses dois termos, nós temos que repensar o que são crítica e clínica, e essa reunião dos dois, e por que, de algum modo, esses dois termos são convocados para dar, que era a ideia justamente da minha comunicação, expressão última à obra. Se o livro último é crítica e clínica, de algum modo, a obra deleuziana, na sua última palavra, aponta para esses dois pontos, da crítica e da clínica e da reunião entre eles. Então, acho que num congresso de arte política, né, digamos, esses dois termos, crítica e clínica, são aqueles que melhor talvez ressoassem de maneira material, né, de maneira problematizadora, as ideias mais gerais, mais amplas de arte e política. Bom, enfim, então acho que essa seria, né, uma apresentação sucinta da minha comunicação, da minha intenção expressiva, comunicacional, mas acho que eu dei conta aqui, né, da melhor forma possível, dentro da minha proposta de bifurcar os caminhos, ou as veredas da minha fala. E rapidamente, para fechar, já que o tempo aqui já urge e se esgota, a minha pequena avaliação. Veja, eu acho que quando a gente vem num encontro desse tipo, como em qualquer encontro coletivo, me parece que o melhor saldo, o melhor efeito possível é a gente, de algum modo, se sentir transformado. Como algumas pessoas usaram aqui, vou voltar ao termo, talvez um pouco já castigado, né? Já ruído, se sentir afetado por aquilo que acontece, né? Nessa oportunidade rara, né? Ímpar sempre, né? De estarmos todos juntos, estarmos mais uma vez reunidos. Esse sentido de simpósio, esse sentido de banquete, que sempre animou a filosofia, ele reencontra um valor e uma intensidade em acontecimentos desse tipo. Então eu acho que a gente, cada um de nós, eu acho que tem que sair daqui, como de qualquer encontro desse tipo, procurando entender o que se passou. Para mim, título de uma bela, né, de um belo capítulo do Mil Platôs e Deleuze e Guattari. E eu, para fechar aqui também sucintamente, acho que para além do simples GT, para além do simples que dá ideia por trás dos próprios GTs, de uma ampófila, coisas desse tipo, eu acho que há problemas novos, problemas recentes no país, que algumas comunicações, de algum modo, também indicaram, apontaram ou procuraram apontar, que estão merecendo a nossa dedicação. Eu acho que talvez não seja mais possível, por isso eu quis dividir um pouco aqui a minha fala, a gente apenas, digamos, contribuir de maneira muito formal, né, ou excessivamente acadêmica a essas questões. Né? Então, digamos que uma questão geral está colocada para nós, de novo, no país. Por exemplo, para dar um exemplo objetivo disso, né, a gente está espantado que o conflito, a ocupação, o que seja, Israel e Palestina já matou mais de 5 mil pessoas, está mais ou menos nesse número. No Brasil, por ano, morrem 10 vezes isso. Por ano, de morte por ano. Então, que país é o nosso? E como essas questões alcançam a universidade que deveria ser brasileira? Evidentemente, né,
essa questão não encontrou, não era esse o objetivo, obviamente, de um GT e desse GT. Ela não encontrou a resposta adequada aqui, a meu ver. Porque não era um esforço nosso, de algum modo, mas eu acho que ele precisa ser. E aí fica o meu elogio aqui, que se ele não encontrou essa questão e várias outras sobre o Brasil de hoje, uma resposta própria, adequada, suficiente, nesse nosso encontro, sempre tão rico e promissor, eu acho que as aproximações que a gente conseguiu estabelecer em relação a elas, ao menos para mim, e esse é o balanço pessoal que eu queria fazer aqui, foi muito rico. Foi muito significativo. Tem uma, por exemplo? Então eu acho que... Uma questão, por exemplo? No GT? Em relação Não. a isso especificamente. Deixa eu só terminar, porque aí vai ter um espacinho. Rapidamente para dizer, essa questão que eu acabei de dizer é uma questão genérica, né? Como é que os problemas brasileiros alcançam a universidade contemporânea nossa, que é uma questão que a universidade não está respondendo. Eu acho que aqui, em várias falas que eu senti, em várias conversas, ainda que não fosse talvez a tônica geral da reunião das comunicações, apareceu como contribuição, como pistas, né? Como indicações de várias delas. Tá? Então, assim, fazendo a minha síntese, isso que eu queria dizer, fazendo a minha síntese pessoal, um sentido em relação a isso, para mim apareceu. Tá? Então, o acontecimento, o saldo que eu tive desse acontecimento, dessa espécie de GT problema, que é o GT Deleuze, esse GT que é um GT problema, porque ele nasceu como um GT político, com essa intenção. Então, esse GT político, esse GT problema, para mim, de algum modo, reviveu na sua intensidade nesse encontro que se tornou aqui, digamos, preenchido de sentido, de valor, de intensidade, de afeto, mas também de tensões. Eu senti várias dessas coisas no ar e, para mim, pelo menos, o saldo foi muito positivo. Tá? Então, eu não posso terminar a minha comunicação senão com uma palavra de agradecimento a todo mundo que está aqui, a quem participou, de novo, ao coordenador. Enfim, muito obrigado. Eu tinha dito. Eu que agradeço. Por acaso, o Fernando Torres chegou? Pacheco? Não, né? Então, dando sequência à mesa, aqui a ordem seria o Sócrates, mas ele vai ficar por último. Eu vou fazer a minha apresentação, vai ficar mais difícil coordenar aqui, porque o celular apaga toda hora, tem que botar a senha. Então me avisa em 15 minutos, por favor. Bom, então eu vou começar, né, com uma pequena apresentação. Eu sou a Bárbara Ramaciotti, atualmente eu estou como professora visitante na UFABC, na Federal do ABC. A minha pesquisa do doutorado para cá, né? Meu doutorado eu fiz em NIT, na USP, né? Apesar de ser carioca, minha formação anterior no IFIX, na UFRJ, onde a minha conhecimento com Guéron, desde essa época, né? Do IFIX. E depois do doutorado eu fui aprofundando a pesquisa, Nietzsche, Spinoza, e aí o Deleuze, então, era uma pedra no meio do caminho, né? Afinal de contas, né, grandes contribuições do Deleuze, tanto nessa articulação da filosofia do Nietzsche, do Spinoza. Então, fui cada vez mais, enfim, explorando esse território do Deleuze, né, a partir desses meus primeiros pontos, né, de interlocução. E, enfim, nos últimos anos eu estava coordenando uma licenciatura em filosofia e agora na UFABC também trabalhando nessa área de ensino de filosofia, né? Então, inicialmente eu iria até fazer uma outra apresentação aqui no GT, mas fiz esse desvio para trabalhar, fazer uma breve apresentação, né, da pedagogia do conceito de Silvio Galo, né, a partir desse diálogo com Deleuze, porque a princípio eu estaria numa mesa que seria uma mesa de interlocuções, mas também por questão de agenda, enfim, de trabalho, de aula, eu só poderia apresentar hoje, né?
Então, eu vou agora partir para a apresentação, para ficar um pouco aí no tema, mas essa proposta, né, de uma metodologia de ensino para o ensino médio que o Galo propõe, partindo de Deleuze e Guattari, né, mas mais com Deleuze, porque 3 obras principais que o Silvio Galo vai trabalhar para formular essa pedagogia do conceito, filosofia, o que é filosofia, né, de Deleuze com Guattari, mas também, principalmente, lógica do sentido, diferença e repetição, né? Então, um diálogo mais com Deleuze do que com Guattari. Por isso que nesse segundo título ficou, né, um diálogo centralizado com Deleuze. E os 2 componentes, né, da pedagogia do conceito é justamente o experimentar o problema, né, a experimentação do problema ou a problematização, e a criação de conceitos ou a conceituação, né? E com relação à experimentação do problema, né, uma das principais fontes que o Deleuze, que o Silvio Galo vai usar é justamente a lógica do sentido, quando Deleuze aproxima o problema do acontecimento, né? E, em lógica do sentido, eu trabalhei essa questão do acontecimento, né? Da quarta, né, dimensão da proposição, o acontecimento, o sentido como acontecimento, né, num artigo que eu publico em 2015, né, que é justamente o conceito de acontecimento, a filosofia do acontecimento. Então, não vou retomar isso aqui. E com relação a esse segundo passo da pedagogia do conceito, que é a criação de conceitos ou a conceituação, aí também em outro artigo, que também já foi a apresentação do GT Deleuze, que saiu no livro do Dampoff de 2017, o construtivismo filosófico de Deleuze, né? Então, como eu também tinha essas pesquisas, interesses, né, tanto na questão da problematização, a partir, né, da crítica ao discurso da identidade, da representação e a busca dessa outra lógica do sentido, do acontecimento, dos incorporais, ali a partir dos estoicos, né? Pegando aqui, que foi ótimo, né, que o William também trouxe esse tema aqui para a mesa hoje. Então, eu acho essa proposta, né, dessa pedagogia do conceito do Silvio Galo como uma metodologia para levar para o ensino médio interessante, porque nos cursos, né, de formação, sobretudo nas licenciaturas de filosofia, a gente tem ali uma certa, né, primeiro, uma tradição do ensino de filosofia, tanto na universidade e aí se refletindo, né, para a formação dos professores. Primeiro, a centralidade da história da filosofia ocidental, né? A gente vai ter o questionamento do cânone da filosofia ocidental e a abertura para outras matrizes filosóficas, seja africana, seja dos povos originários, enfim, mesmo da filosofia oriental, né, que de uma forma paralela eu trilho há 30 anos, como tendo formação em Tai Chi Chuan, formação em yoga, mas, enfim, nem trouxe isso para a academia, né, porque não havia muito espaço para essas interlocuções, e, para mim, é mais importante a experimentação corporal do que também trazer tudo para uma problematização teórica. Então, eu pratico isso, né, porque eu acho que é um grande abismo, né, da filosofia ocidental, mesmo quando a gente traz o problema do corpo ou uma outra perspectiva de existência que não seja a partir desse corte, fazer o corte, lembrando ontem do ato, filme-ato, a gente fica no discurso dualista, né? Então, a gente vem dessa longa tradição do platonismo, do cristianismo, do cartesianismo, e quando a gente começa a problematizar isso, não foi à toa que
meu percurso foi via Nietzsche, Spinoza, que são filósofos, né, dessa margem que questionam esse dualismo, mas mesmo quando a gente problematiza isso, seja pela filosofia, seja pela estética, a gente ainda fica num modo de vida, né, cindido de uma mente fora do corpo, um corpo sem mente, porque o nosso modo de vida ocidental é isso, né, é esse abismo. E eu encontro um pouco os meus pontos de fuga nessas outras práticas que eu não encontro muito espaço, né, na academia, nem na filosofia. No máximo, como objeto de reflexão, mas não de experimentação, acontecimento, né, experiência de construção de corpo, enfim. Então, eu acho interessante trazer essa síntese que o Galo faz da pedagogia do conceito, a partir desses dois elementos, né, que é a problematização, entendendo que a problematização não é a pedagogia do problema, que também está tão em moda nos discursos no pedagogês, né, o ensinar por problemas, né, então ele, a partir de Deleuze, e aí ele traz muito, né, eu não vou ler o texto para não ficar, né, essa coisa só de ler texto, vou ficar aqui mesmo na exposição, tendo mais esse contato, a partir da lógica do sentido, né? Quando o Deleuze faz essa aproximação entre o problema e o acontecimento, né? Porque a ideia dessa pedagogia do conceito, que começa com, primeiro momento, a sensibilização, né? Então, tentar sensibilizar o aluno lá do ensino médio para as aulas de filosofia, não ficar ali só mais uma aula de conteúdo e muito menos aquela galeria ou museu da história da filosofia que começa apresentando aquela longa história da filosofia de 2.500 anos e como grande legado para a civilização ocidental, sem em nenhum momento também problematizar, né? Por mais que a gente problematize até, né? Nem todo, claro, os professores de filosofia não tem só uma visão positivista, né, desse grande legado, até porque a gente não tem a história da filosofia, é a história das filosofias, né, inclusive dos discursos dissonantes, como esses discursos críticos, né, Nietzsche, Spinoza, entre outros, que vão questionar, inclusive, esse legado desde dentro, mas, em geral, os professores se viam muito nessa obrigação de ter que ficar reproduzindo esse cânone. E é sobre isso que o Silvio Galo, né, chama atenção, né, desse ensino que visa apenas uma reprodução, uma recognição, e daí ele vai também lá, né, diferença e repetição, trazer a importância dessa crítica do Deleuze a essa filosofia da representação, a essa imagem dogmática do pensamento, a essa reprodução, né, e pegando justamente ali o que é a filosofia, a ideia de que o específico da filosofia é a criação de conceitos, né? A definição do Deleuze e Guattari. Então, o Silvio Galo vai aceitar também esse desafio, né? De não só pensar a filosofia como esse discurso de criação de conceitos, mas pensar a aula de filosofia, né, como tendo como principal objetivo a criação de conceitos. E aí muitas pessoas, né, que inclusive atuam nessa área do ensino de filosofia, no ensino médio, falam: isso é, né, uma utopia, porque nem na universidade as aulas de filosofia vira oficina de conceito. Como é que você vai levar isso lá para o ensino médio, escola pública? Isso daí não tem nada a ver, isso é um delírio, né? Muito bonito lá na academia. Mas eu acho que o interessante de pensar, né, essa pedagogia do conceito, então, que tem esses 4 momentos: primeiro, a sensibilização, e a sensibilização do aluno para algum tema, né? Lembrando que todo o debate sobre ensino de filosofia, quando a filosofia, né, retoma para a pauta aí nos anos 80 com a redemocratização, história da filosofia como centro-referência, né? Então, uma discussão muito pautada lá pelos professores da USP, né? Tem um texto que ficou um pouco clássico ali do professor
Franklin Leopoldo e Silva, que é justamente História da Filosofia como Centro-Referência, de 86, e vários professores, né, sobretudo também nesse debate sobre ensino de filosofia, né, lá da USP, seja o próprio Gerard Lebrun, Marilena Chauí, questionava um pouco esse modelo da história da filosofia sendo o centro do ensino, sobretudo no ensino médio, já que nos cursos de bacharelado era muito a tônica, né? Mas se pensar o ensino de filosofia para o ensino médio como um ensino temático, e aí um pouco essa coisa temático problemático, no sentido de pensar problemas. Mas se a gente for pegar todo o mercado editorial dos livros didáticos de filosofia, a gente classifica em duas grandes categorias. Ou os livros estão organizados a partir de uma lógica expositiva, em que a história da filosofia é o centro, ou os livros estão organizados em unidades temáticas, né, dentro das grandes áreas da própria filosofia, né? Então, partindo lá com o que é filosofia, os tipos de conhecimento, e aí depois vai entrando nas grandes áreas, metafísica, né, lógica, né, política, ética, estética, enfim, né, as grandes unidades. E são essas duas grandes estruturas, né? Então, quando o Silvio Galo também propõe isso, aí vem um grupo de pessoas, né, que atuam no ensino de filosofia, que procuram, então, reforçar essa ideia de um ensino de filosofia centrado na questão da problematização e da conceituação, né? Então, esse primeiro momento da sensibilização, ele fala sensibilizar o aluno, seja no ensino médio, né, já que era a filosofia, né, obrigatória nos 3 anos do ensino médio, desde 2009, que com a deforma do ensino médio, né, o novo ensino médio virou aquela grande mistura, né, da área das ciências humanas e sociais aplicadas, não existem mais disciplinas, né, filosofia está nessa grande área, junto com história, geografia e sociologia, mas o que a gente vê, inclusive nos atuais livros didáticos, porque aí os manuais de introdução à filosofia clássicos, que estavam naquela divisão de história da filosofia, ou temáticos, né, que a gente tinha o Filosofando, os vários livros da professora Marilena Chauí, o Convite à Filosofia, Introdução à Filosofia, não sei o que mais. Não são mais esses livros didáticos os livros que o futuro licenciado vai, né, trabalhar na escola. Porque agora, no plano nacional do livro do material didático, os livros são pelas grandes áreas. E aí você chega lá, a primeira exclusão do professor de filosofia, porque a gente sabe que professor de história e geografia já ocupavam esse espaço na escola, era uma carreira muito mais estruturada. Se a gente pega os editais dos últimos anos, depois da reforma do ensino médio, mal tem edital para professor de filosofia, né? O que a gente sabe que essa deforma, na verdade, ela foi um grande arranjo para fazer com que os governos do Estado não cumprissem aquela determinação mínima, que era ter professores formados nas áreas para darem as disciplinas específicas. Uma característica, né, do ensino público no Brasil, na maioria dos estados e municípios, era não ter uma carência de professores, sobretudo de filosofia e sociologia, porque foram essas disciplinas expulsas do currículo no Brasil. E aí, quando se fala, ficar brigando para que filosofia seja uma disciplina, esse ensino disciplinar, né, essa coisa burocrática, ora, cara pálida, né? A gente tem que brigar por esse espaço justamente porque, senão, não existe filosofia, né, nas escolas. Então, infelizmente, no Brasil é assim que funciona. E houve uma luta de mais de 40 anos, e mesmo com toda a redemocratização, filosofia e sociologia só começam a voltar para a escola por conta dessa lei que torna obrigatório o ensino de filosofia, né, nos 3 anos. E nesses 10 anos que estava voltando, a gente já pode ver que teve uma pequena revolução, né, com aquele movimento do Ocupa as Escolas, que eram alunos do ensino médio justamente resistindo a essa deforma do ensino médio que veio goela abaixo com o governo Temer, né?
E se a gente perceber, então, nos editais de concurso para o ensino médio, não tem vaga para professores de filosofia, e se a gente pega os livros didáticos atuais dessas coleções da área das ciências humanas e sociais aplicadas, os autores são geógrafos, historiadores ou cientistas sociais. Não tem nenhuma das coleções, né, da grande área das ciências sociais aplicadas que tem algum filósofo ou pessoa formada em filosofia escrevendo esses livros, né? Então, a gente tem que ver que dentro da disputa de espaço, de narrativa e a própria sobrevivência da filosofia na sociedade brasileira, por que a filosofia ficou tão distante dos problemas da sociedade brasileira e até reproduzindo apenas essa história da filosofia eurocentrada, né, branca, masculina, patriarcal, e agora, só recentemente, começa a questionar esse cânone, né, trazendo as mulheres filósofas, trazendo as outras matrizes filosóficas, porque a filosofia ficou nesse pedestal, né, nesses cursos de bacharelado, que você tem que ser ultra especialista, e era isso que se exigia. Por quê? A filosofia nunca teve espaço na sociedade brasileira. E não dá para a gente brigar por espaço ficando só no discurso elitizado das universidades, que ainda uma minoria chega. Se a gente não brigar pelo espaço na escola pública, desde, inclusive, do ensino fundamental, porque essa última reforma colocou o ensino de religião, né? Onde devia estar a filosofia para as crianças, né? Colocou religião. E aí, no ensino médio, flexibilizou, porque, na verdade, é uma grande, né, engodo essa reforma de que aumentou a carga horária, etc. Na verdade, tirou a hora das disciplinas clássicas para botar brigadeiro gourmet, mente milionária, né? Venha ser feliz, pensamento positivo para virar milionário, sabe? As coisas assim. Então, se antes se falava de um currículo engessado em 13 disciplinas, essa coisa arcaica que é a escola brasileira, já tem uma catalogação que mostra que existem mais de 1.500 disciplinas sendo oferecidas no ensino médio no Brasil. E coisas desse tipo, né? Venha ser feliz, pensamento positivo, né? Ou venha ser famoso e virar youtuber. Coisa assim, né? Uma gourmetização, né? O objetivo dessa reforma é justamente tirar o pensamento crítico e a ideia né, concluindo, dessa pedagogia, então, do conceito, você parte da sensibilização de temas com esse aluno do ensino médio, trazendo materiais paradidáticos, né? Filmes, músicas, poesias. Aí você captura a atenção desse aluno, vai para o segundo momento, que é a problematização, né? O que é essa problematização? Não é o professor colocar questões que o aluno vai ter que responder e ter um certo ou errado. A problematização é, a partir dessa sensibilização do aluno para aquele tema, ele buscar o que aquele tema toca a ele formular um problema, né? E a investigação, que é o terceiro momento dessa pedagogia do conceito, aí sim você traz alguns textos de filósofos do cânone ou não do cânone, porque se você vai discutir racismo no Brasil, né, você tem que trazer o Silvio Almeida. Ele não está no cânone, ele não é filósofo, mas é o que vai trazer o conceito de racismo estrutural, né, racismo institucional, e a partir daí você trazer, por exemplo, essa discussão para o aluno. Então, você não vai achar isso em nenhum material didático, né? Então, também a gente ter essa flexibilização nessa hora da investigação, trazer os textos e mostrar que os conceitos, né, são esses instrumentos para a gente significar e dar sentido, né, aos acontecimentos, às experiências, né, vividas, né? Também não é só aquilo, o que interessa os alunos, o problema dos alunos e ficar no senso comum. Não. E aí, o quarto momento, que é a conceituação, então não é também essa ideia, né, que a criação de conceitos é só para os filósofos do cânone europeus, ou no máximo norte-americanos, porque no norte, né, eles
tem uma racionalidade privilegiada, enquanto nós do sul global, né, nós somos só corpo e a gente não tem muita racionalidade, então a gente não pode produzir filosofia, né? Então, o Silvio Galo pega, a partir de Deleuze, que já é, e Guattari, que já é uma pista colocada pelo próprio Nietzsche, né, que é a filosofia como criação de conceitos, isso é uma máxima do Nietzsche, que eles recuperam, e a criação de conceitos é aquilo que está lá no que é a filosofia, né, que eu trabalho um pouco lá no construtivismo de Deleuze, a própria descontextualização de um conceito, trazendo para o nosso contexto, e, a partir daí, buscar uma recriação, isso já é a criação de conceito. É o que o Deleuze fez o tempo todo, quando fala que os conceitos carregam componentes de outros conceitos, né, da história da filosofia, como esse grande diálogo, né? Então, acho que a pedagogia do conceito tem uma síntese interessante, né? E eu tenho buscado levar isso, né, já que eu estou então militando, né, nessa área do ensino de filosofia, lá na UFABC, trazendo um pouco dessa pedagogia e ver até que ponto também, então, cada um aplicando aí nos seus desafios, né, para quem está nesses desafios, nesse, né, sacerdócio de levar a filosofia para os jovens brasileiros. Então, obrigada. Desculpe se eu passei um pouco do tempo. Eu vou fazer diferente aqui. Vamos agora virar público para a apresentação performance do Sócrates, o nosso filósofo brasileiro. Sócrates, né? Já nasceu com o nome. Não é responsabilidade. É com luz ou sem luz? Você coordena aí, né? Ótimo. Eu vou usar essa barba. Oi? Eu vou usar essa cadeira. Ah, tá. Só Pode filmar esse alguns momentos se você quiser registrar. Vou estar sentado aqui, mas pode ser filmagem pelo texto, que é a nossa voz. Eu acho que o sem fio tá acabando a bateria meio rápido, mas... Não vai dar certo sem fio? Não, mas talvez dê, se vê. Ele não vem mais, né, esse fio aqui. Acho que não. Então vai. Vamos lá. Na verdade, me chamo então Sócrates Roberto Fusinato. Na verdade, é ótimo começar. Filosofia teatral, devir e teatralidade, audiodescrição. Para quem vê de forma diferente esse corpo-voz, que aqui fala no agora, é um poeta dramaturgo e teatra. Filosofia teatral, devir e teatralidade. Agora, poema, dramaturgia. Há um in memoriam. Em cada canto de Israel, uma pá que enterra imemoráveis. Em cada canto Yanomami, uma pá que cava fome. Somos teatralmente textos centristas. Palavras.
Paz que lavam possível, paz que levam possível. Branca ainda, cor, paz. Por isso paz, por isso paz. Por qualquer coisa mais, palavras, bandeiras, outdoors. Levados, lavados de branco ocidentalizante. Agora, teatro, agora. Em cena, ação filosofante. Dramatização filosófica. Ágora ocidental. É uma questão. Além do bem e do mal, prelúdio a uma filosofia do futuro, em tradução de Paulo César de Souza, Friedrich Nietzsche cria em Resistência 2 personagens de teatro, o trabalhador filosófico e o filósofo. Os 2 personagens em cena, em tela cênica. Capítulo 6, nós, eruditos, aforismo 211. Insisto em que finalmente se deixe de confundir com filósofos os trabalhadores filosóficos e, sobretudo, os homens de ciência, em que precisamente aqui se dê a cada um o seu e não demasiado a um e muito pouco a outros. Talvez seja indispensável na formação de um verdadeiro filósofo ter passado alguma vez pelos estágios em que permanecem, em que têm de permanecer os seus servidores, os trabalhadores filosóficos. Talvez ele próprio tenha que ter sido crítico, cético, dogmático, historiador e, além disso, poeta, colecionador, viajante, decifrador de enigmas, moralista, vidente, livre pensador, entre aspas, e praticamente tudo para cruzar todo o âmbito dos valores e sentimentos de valor humanos e poder observá-lo com muitos olhos e consciências, desde a altura até a distância, da profundeza à altura, de um canto qualquer à amplidão. Mas tudo isso são apenas pré-condições de sua tarefa. Ela mesma requer mais. Ela exige que ele crie valores. Os autênticos filósofos são comandantes e legisladores. Eles dizem, assim deve ser. Eles determinam o para onde e para quê do ser humano, e nisso tem a seu dispor o trabalho prévio de todos os trabalhadores filosóficos, de todos os subjugados do passado, estendem a mão criadora para o futuro, e tudo que é e foi torna-se para eles um meio, um instrumento, um martelo. Seu conhecer é criar, seu criar é legislar, sua vontade de verdade é vontade de apoiada seca, na estrada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca, segue o seco, sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol. Sua vontade de verdade é a vontade de poder. Sem sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco e secará. O seu destino seca. Ô chuva, vem me dizer se posso ir lá em cima para derramar você. Seu conhecer é criar, seu criar é legislar, sua vontade de verdade é a vontade de poder. Existem hoje tais filósofos? Já existiram tais filósofos? Não tem que existir tais filósofos? Friedrich Nietzsche não apenas encena o filosofar, como dirá Gilles Deleuze, sobre os filósofos encenadores que fazem um teatro de verdadeiro movimento. Friedrich Nietzsche coloca em cena, sem abstrações e representações, o filósofo. Encena o devir filósofo como um devir menor para conjugar com Gilles Deleuze isto, ainda que Friedrich Nietzsche não adjetive o devir. Abertura filosófica, abertura teatral. Uma afirmação que atravessa este escrito, nas linhas que seguem da escrita que aqui crio em Resistência, para afirmar com Gilles Deleuze que não há ato de criação que não seja ato de resistência, para fixar o lugar, ou talvez um teatro muito provisório, para aqui metodologizar com Michel Foucault, para aqui escrever sobre filósofos que se debruçaram sobre o teatro e que recorto estes filósofos como críticos daquilo que se poderia intitular pensamento e teatro ocidental. Ocidental como espaço-tempo
que aposta no logos como palavra-conceito e como espaço-tempo de exercício de crítica dos movimentos de logicização. Ocidental também como espaço-tempo que vê no ainda não logado, naquilo que ainda não foi criticado, a figura do estranho, do exótico, do não empoderado o suficiente. É de exercício filosófico, de crítica que aqui se trata, crítica também teatral. A produção de discursos sobre o teatro ocidental é, como dirá Michel Foucault sobre qualquer discursividade ocidentalizante, ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e terrível materialidade. O teatro se faz no agora. Seu ser teatral ocidental é no agora e para o agora. A filosofia teatral, neste escrito, cria em resistência o teatro e a teatralidade como palavras-conceitos que se fazem dramatizações filosóficas, palavras-conceitos que se edificam como instituições ocidentalizantes também. Teatron, teatrum, lugar para ver. Alguém em cena, falando de costas para o público, para vocês, falando em público de costas, uma primeira regra do teatro dito em palco italiano: nunca dê as costas para o público. Nunca fale de costas para o público. Teatro é frontalidade, olho no olho, entre quem faz e quem assiste aquele que faz. Respira fundo e olha para trás, por cima do ombro direito, olha para trás. Como performer, como ator que se dirige, eu aqui não estou falando de costas. Vocês veem este não falar de costas? Vocês veem este vocês veem este não falar de costas, vocês, teatron, lugar para ver. Ter a ver, tron, lugar, teatrum, teatro ocidental, lugar para ver, teatro filosófico. Michel Foucault já usou isso em cena. Lugar para ver o filosofar encenando-se. Encena ação teatral de filosofar. Ideia filosofante sob máscaras que retorna para ser dramatizada em dinamismos espaço-temporais. Ideia filosofante que se atualiza, se virtualiza em movimento de repetição na diferença. O movimento, o devir, no meio. Filosofia criada em resistência por encenadores teatrais. Movimento nada abstrato e que recusa a mera concretização da representação do que é colocado em cena. O método de dramatização escrito de 1967 é, na minha afirmação em Movimento de Criar Valores, o mais incrível poema dramatúrgico do encenador Gilles Deleuze para exercício da crítica no Ocidente e seus antropomorfismos e tradições filosóficas. Sem máscaras, sem simulacros, não esquecendo que aqui voltam, com o teatro filosófico de Michel Foucault, todas as máscaras e simulacros neste agora de falação, de tradição, de contemporaneidades ancestrais, diriam, sobre o agora do teatro, que é aqui e agora, espaço-tempo cênico, também deseuropeizante negritude, deseuropeizante indianidade, deseuropeizante mundo em velho hábito de pensar o pensar. Dramatização, drama, ação, problematização, devir teatralidade, ver-se sendo visto, pensar-se sendo pensado em cena. Que vergonha! Que vergonha, que humana cena, que não humana cena, que vergonha, sem poder sair de cena, o teatro segue. Que vergonha. Dramatiza-se o teatrar.
Filosofia, que é a encenação. Filosofia teatral, teatro que filosofa dramatizando-se em movimentos que não são abstrações ocidentalizantes. Não um teatro de representação do que é engessado e igrejeiramente segue em procissão. Romeirar e não rumeirar, rumeirar. O teatro, como nós o conhecemos, é uma palavra que edifica a instituição. O teatro é uma instituição ocidentalizante. Em exercício de crítica à instituição ocidentalizante que se expõe em cena, o teatro se faz no agora e para o agora. Ver-se sendo visto, pensar-se sendo pensado, dramatizar-se sendo dramatizado. Teatralidade, ver-se visto, pensar-se pensado, dramatizar-se dramatizado. Exigência crítica, corpo, lugar, teatro. Agora, lugar para ver, para pensar, para dramatizar, lugar para ver-se sendo visto, lugar para pensar-se sendo pensado, lugar para exercício da crítica, lugar para criar-se em resistência, lugar para filosofar como encenador, lugar para encena-ação. Encena-ação de dramatizar, dramatização, filosofia em movimento de devir, teatralidade e criar em resistência. A máscara de José Ortega y Gasset textualmente entra aqui e agora em cena. Teatro. Não há talvez uma só palavra na língua que não tenha várias significações, quase sempre tem muitas. Entre essas significações múltiplas, costumam distinguir uma que chamam de significação ou sentido forte da palavra. Esse sentido forte é sempre o mais preciso, o mais concreto, diríamos o mais tangível. Vamos falar do teatro, pois bem. Partamos do sentido forte desta palavra, segundo o qual o teatro é, antes de tudo, nem mais nem menos, um edifício de estrutura determinada. O teatro é um edifício, o espaço teatral é, pois, uma dualidade, é um corpo orgânico. Rubrica. Anos antes, Antonin Artaud, no espaço-tempo cênico do teatro francês, cria em resistência o teatro com possíveis arquiteturas de corpos sem órgãos. O teatro como possível arquitetura de corpos sem órgãos. Corpo orgânico de Gasset, Ortega y Gasset, composto de dois órgãos que funcionam um em relação com o outro. A sala e a cena. A sala está cheia de assentos, as poltronas e os camarotes. Rubrica. Em 1946, José Ortega y Gasset fala aqui do Teatro de Dona Maria, ora pois, hoje nomeado Teatro Nacional Dona Maria II. Isto indica que o espaço sala está disposto para que alguns seres humanos, os que integram o público, estejam sentados e, portanto, sem fazer mais nada senão ver. Em troca, a cena é um espaço vazio, elevado a um nível mais alto que a sala, a fim de que nela se movam outros seres humanos que não permanecem quietos como o público, mas sim ativos, tão ativos que por isso se chamam atores. Porém, o curioso é que tudo que os atores fazem em cena o fazem diante do público. E quando o público se vai, eles também se vão. Quer dizer, tudo que fazem, o fazem para que o público veja. O veja. Com isso, temos um novo componente do teatro. A primeira dualidade que a simples forma espacial do edifício nos revelava, sala e cenário, agrega-se agora outra dualidade que não é espacial, mas humana. Na sala está o público, na cena os atores. E temos de acrescentar uma terceira. O público está na sala para ver e os atores no palco para serem vistos. O ver e ser visto. O teatro é presença e potência de visão, espetáculo. E a palavra grega teatro não significa senão isso. Miradouro, mirador. Para vermos e sermos vistos, teatralidade, o necessário ir até. E se o primeiro sentido forte e vulgar da palavra teatro é significar um edifício, o segundo sentido também forte e vulgar seria este.
Teatro é um local aonde se vai. O teatro é, com efeito, o contrário de nossa casa. É um local aonde é preciso ir. Dramatizar o lugar de um ver-se sendo visto é filosofar a ideia teatro. É pensar uma filosofia feita de teatro que opera em movimentos de encenação, de produção de operação. Um teatro crítico. Crítico porque exercita a liberdade, porque legisla valores afirmando-se em cena. Um teatro constituinte, e a crítica é uma constituição. O homem de teatro não é mais ator, autor ou encenador, é um operador. Por operação deve-se entender um movimento de subtração, de amputação, mas já recoberto por um outro movimento que faz nascer e proliferar algo de inesperado, como numa prótese. É um teatro de uma precisão cirúrgica, é um teatro de experimentação. Menos um teatro que subtrai, que amputa ou neutraliza elementos de poder, elementos que fazem ou representam um sistema de poder. Aí, como um meio no devir teatral, o poder do que está representado e o poder do próprio teatro. Menos. Nesta dramatização, pode-se afirmar que o ator tradicional tem uma cumplicidade antiga com os príncipes e os reis, e o teatro com o poder. Assim que o verdadeiro poder do teatro não é separável de uma representação do poder no teatro, mesmo que seja uma representação crítica. Mas aqui e agora, a palavra conceito crítica é uma exigência. Se a crítica é uma operação que retira elementos de poder, exercer o poder, quando se dramatiza, quando se coloca algo em cena teatral, muda-se a matéria teatral. E também a forma do teatro, que cessa de ser representação, ao mesmo tempo que o ator cessa de ser ator. E a originalidade do procedimento teatral, teatro de operação, teatro de ocupação no contemporâneo, teatro de corpo, pensamento cirúrgico, lugar teatral cirúrgico que mistureia esse corpo risível de poder, corpo de Deus, superfície de riso gélido, dramatizante em seus dinamismos espaço-temporais, o conjunto dos seus recursos subtrai os elementos estáveis de poder e liberta uma nova potencialidade de teatro, uma força não representativa, sempre em desequilíbrio. Menos, atravessando noções de maior e menor, dando-lhes um conteúdo vivido, um personagem menor, um autor menor. Esta dramatização filosófica encena, esta encenação de filosofia que opera o movimento de teatro não representacional, não se interessa pelos pontos de origem ou de término, não como algo começa ou termina. Instigante é o meio, o que se passa no meio. Conta nesses procedimentos de encenação, nesses recursos cênicos, nestas operações de poemas, dramaturgias, o devir. Devir revolucionário e não o futuro ou o passado da revolução. Assim, é no meio que há o devir, o movimento, a velocidade, o turbilhão. O meio não é uma média, e sim, ao contrário, um excesso. Um possível corpo sem órgãos, um possível corpo menor, em cena. Em cena, ação filosófica de dramatização, de pensar-se como teatro, como elemento instável de poder, como ver-se sendo visto, repetindo-se em exercício de diferença, que se virtualiza e se atualiza, repetindo-se na diferença de toda a identidade possível, mas não cristalizada, não representada, não rotulada, não orgânica, longe do outdoor, como um movimento de abstração política, abstração filosófica, menos manifesto de um teatro do meio. Movimento que recusa a abstração, que recusa o teatro de representação. Senhoras e senhores, estou aqui agora, teatro, no meio, para falar em nome de devir. Teatro do meio é o que se passa, não o que começa ou o que termina. Mas a maior velocidade, que é devir no meio, é movimento no meio, é velocidade no meio, é turbilhão no meio, é meio começo, é meio fim. O teatro é devir, é menor, é menos.
Teatrar não é pensar estanque em termos de passado e futuro, é movimento de futurar passado, passadiar futuro, tudo no meio, ao mesmo tempo, agora. O teatro do meio se dá em um agora, saído de casa para ir ao teatro, saído da família para ir ao teatro, saído da escola para ir ao teatro, saído da igreja para ir ao teatro, saído do partido político para ir ao teatro, saído do trabalho para ir ao teatro, saído da indústria para ir ao teatro, saído da tecnologia para ir ao teatro, saído do grupo de teatro para ir ao teatro, para habitar dramatizando-se espaço-tempo de cena, não luzes, nem iluminação, menos. Para ser teatro exige-se estar no meio. Coexistir do movimento e para o movimento que é de vir, que é dramatização, que é filosofia de encenadores, que é criação e resistência. Teatro é meio, é hermenêutica de corpo, pensamento possível, é devir cena atravessando-a agora. Se a condição sine qua non da teatralidade é a criação de outro espaço onde a ficção pode surgir, essa característica não nos parece específica do teatro. Então, que apenas o teatro consegue produzir? É a pergunta de José Ferral. Corpo, ator, público, relação, devir cena. Outras artes, cênicas ou não, podem produzir a teatralidade, espaços revestidos de teatralidade. Uma imagem fotográfica, um livro de dramaturgia, uma escultura, uma aula ministrada. Mas como teatro, a teatralidade exige que se crie em resistência, que se dramatize em movimento de criação em resistência, que se encene filosoficamente, menos luzes, menos, menor, ainda mais possível. A teatralidade cotidiana também é teatro ao criar em resistência um lugar onde se está aqui, em cena, ação, agora, de ver-se sendo visto em um agora e para um agora. Mas por que os conflitos são geralmente subordinados à representação? Por que o teatro permanece representativo a cada vez que toma como objeto os conflitos, as contradições, as oposições? É porque os conflitos já estão normalizados, codificados, institucionalizados, são produtos. Eles já são uma representação que pode ser representada de forma ainda melhor em cena, de frente, talvez, com semblante, com toda a máscara que o Ocidente cria desde os gregos, para dizer que ali começou o teatro, e nós sabemos que não necessariamente. Quando o conflito ainda não está normalizado, é porque depende de alguma coisa de mais profunda. É porque é como o raio que anuncia outra coisa e vem de outra coisa. Emergência súbita de uma variação criadora, inesperada, subrepresentativa. As instituições são os órgãos da representação dos conflitos reconhecidos e o teatro é uma instituição. O teatro é, entre aspas, oficial, mesmo sendo de vanguarda, mesmo sendo popular. Teatrar como colocar filosoficamente em cena, em movimento que não é de um teatro de representação, em cena de teatro de repetição na diferença, em devir da consciência minoritária, em singularidade radical, em cena dramatiza-se no agora e para o agora. Qual a cena mais potente que você criou em resistência nestes dias do encontro do GT Deleuze e Guattari aqui na UERJ? Qual o espaço-tempo cênico que, em movimento de dramatização, você colocou filosoficamente em cena? Você foi o que ficou de costa e mais estava de frente. Os que estavam de frente estavam muito de costas. Os que não estão aqui já sumiram. Frente de costas. Bom,
Bom, gente, então a mesa está se recompondo aqui para a parte do debate, então fica aberto aí o debate. 10 minutinhos. Questões. O microfone está funcionando? Tá? Você quer falar antes? Sócrates, muito interessante a sua apresentação. Eu não assisti a sua, de vocês dois, mas eu trago a sua apresentação para contrapor um pouco o que você trouxe, mas ao mesmo tempo pensar o balanço, o importante balanço, mesmo que não tenha isso tenha sido pensado na programação, que eu acho que é um erro, né? Abrir espaços alternativos em relação à programação é urgente. Ou se tem esse espaço, ou não se tem vida, que é justamente o espaço do fora e dos fluxos, né? Então, acho que não houve espaço para a política, porque a política não se faz sentado na mesa a partir de discursos. A gente vive um regime pós-significante que as palavras se derretem diante da realidade. Mesmo os conceitos se derretem. O que é um conceito diante de uma bala que fere o corpo preto? Né? O conceito se derrete. Eu acho que a arte foi reprimida. Acho que a coordenação foi repressora. Eu sofri repressão do coordenador, né? E sabotagem do nosso ato artístico, porque ficaram vendendo livro lá embaixo e não houve... Sabotaram a arte e não houve espaço para a política, porque não houve espaço de respiro. Foi tudo sufocado. Tanto que as minhas ações foram acusadas de ser contra o evento. Mas eu não quero ser o centro, eu quero problematizar de maneira geral. Eu acho que, inclusive, 3 pessoas falaram que diz uma patota que controla o GT, homens brancos, né? Então, quer dizer, é muito importante desconstruir mesmo sem recuo. É preciso desconstruir. Ou se desconstrói nesse momento, e que há um espaço que eu estou falando, que os outros devem assumir também a sua potência crítica ou da diferença, ou ele pode declarar que o GT, o Guattari, está morto. E ele aponta exatamente. Não estou falando dos trabalhos, das pesquisas, mesmo que eu tenha críticas, eu acho que existe uma tendência idealista, profunda, né, que você, como se o Guattari virasse o Deleuze de ponta cabeça, e a gente tivesse, e aí isso fosse revirado de cabeça para cima de novo, e a gente voltou a um pré-Marx, por conta de um marxismo que agarra. Porque quando me chamaram de pequeno burguês, é exatamente o que os marxistas acusam Deleuze e Guattari. Então, assim, é Marx ou é marxismo? Né? Então, assim, a diferença foi barrada, porque as pessoas não tiveram espaço para terminar, e as pessoas estão sufocadas em um movimento de apresentar. Né? Isso sim é narcisismo, não é o meu ato de vir aqui colocar o meu corpo em diferença. Então, quando tem arte, as pessoas saem. Tem gente que não gosta de teatro, as pessoas saem. Então, a arte foi reprimida, o espaço político foi reprimido, e ele ficou preso num academicismo natimorto. E é sempre a defesa dos amigos, né? Dos amigos, vou defender meus amigos. Por conta disso, eu acho que a coordenação foi péssima, repressora, não fui acolhido, e a minha participação foi acusada de ser algo contra. Eu não estou na universidade, eu sou o pesquisador autônomo, criamos uma rede durante a pandemia de muitas pessoas, e quando eu chego na universidade, eu sou reprimido e acusado de pequeno burguês. Então, isso é um sintoma muito importante, mas eu não quero estar no centro. Mas eu quero dizer isso, eu acho que tem que mudar radicalmente. E se não houver uma fissura, não vai repetir. Não é de falar, o formato tem que mudar de maneira abstrata. O formato tem que mudar urgente, mudar hoje. Tem que mudar hoje. Então, eu estou colocando meu corpo na roda, não quero estar no centro, não quero criar um fantasma, não quero virar fantasma de grupo. Mas acho muito importante a sua apresentação. Eu digo que não houve espaço para política, nem para balança, e foi péssima coordenação. A reprodução do mesmo, isso significa a morte e a captura de Deleuze e Guattari com a potência de rua, e não de presos em academia. Então, acho que tem que haver uma fissura, e há espaço para as pessoas se colocarem o que elas pensam. Então, eu vou estar com a minha câmera aberta ali, perguntando para quem viu hoje o que eles acharam realmente. Porque aqui dentro, quando se cria uma diferença, há uma repressão. Porque as pessoas têm até medo. É isso que eu quero dizer. E parabéns, Sócrates, parabéns a vocês. Eu acho que o balanço não é falando para o amigo, é perguntando para as pessoas. Porque os amigos se elogiam, né? Então, é só isso que eu acho. E o balanço, para mim, foi a morte de Deleuze e Guattari, eu acho. Não contra os trabalhos, mesmo que eu discorde, mas, de maneira geral, cadê a vida? A vida não se faz sentado na mesa, tem que romper com essa mesa. Então, há muito para a gente batalhar. Quero estar incluído no GT, não quero que o Comitê Zero seja excluído, porque seria uma perseguição, quero estar presente no próximo. Entendeu? Só isso que eu quero dizer. E não quero estar no centro, eu quero colocar meu corpo em um movimento de abertura. Porque é difícil ficar na roda e ser atacado.
e todo mundo viu que o coordenador me atacou e falou da minha família. Eu sou filho de Glauber Rocha, isso não tem problema. Por que ele falou disso? É aquela acusação, né? É a acusação que o Glauber era pequeno burguês, que vinha exatamente de setores da esquerda que levaram ele à morte e reprimiram a arte revolucionária no Brasil. Então, atenção para as garras marxistas, revestidas de Marx, que estão exatamente agarrando a Marco de Guattari. Ela está sendo agarrada por todos os lados. Então, eu pergunto para o Sócrates, você acha que houve espacialmente uma arte disruptiva? E se a arte que foi pensada aqui não foi uma arte muito elitista? O conceito raro, o filósofo vai iluminar a arte, e você, a partir de um conceito, eu tenho que acordar e não posso acordar e fazer arte. Como assim? A arte não espera o homem para começar. Não espera o conceito para começar, é o inverso. Foi a arte que capturou Deleuze e Guattari, não foi ele que vai iluminar a arte. Então, é um idealismo. Sócrates, você acha que houve espaço para a arte no evento? Com a força de radicalidade da arte? Então, eu acho que eu equaciono se... que eu acho meio geral isso. Eu participo de alguns encontros de antropologia, na Unpox, ciências sociais, no teatro. E, no geral, assim, não tem um tempo para dramatizar, para se dramatizar, para ver-se sendo visto e se dramatizando, né? Tem uma espécie de proteção, ou talvez uma regra de etiqueta, que é apresentar o que é seu e depois o teu compromisso foi cumprido. E está certo isso, não está certo ou errado. Eu não vejo aí um dever ou uma exigência de que se fique prestigiando o evento todo, que não possa haver uma seletividade. Mas eu não entendo assim quando o movimento é de criação e resistência, mas aí eu digo que eu faço como poeta dramaturgo, como escritor, eu gosto de testar ideias. Então, não tenho o momento aqui, eu converso, sou bem da conversação, eu falo com as pessoas, olha, eu achei massa isso, vamos trocar contato. Acaba sendo um para depois, né? Então, acho que não tem uma regra, mas eu sinto falta de um tempo para essa dramatização, assim. Isso eu sinto falta. Mas eu acho que é meio essa ideia equivocada de universidade, assim, de abraçar tudo, sabe? A universidade é onde se fala de tudo, se faz de tudo e fica, às vezes, uma concretização a desejar, assim, numa relação com o que está lá fora, né? Mas é isso. Eu acho que a abertura do meu texto ali, o trabalhador filosófico e o filósofo, é um pouco isso. Em que medida, acho que está em jogo aqui entender em que medida a filosofia é um enfrentamento radical do texto e uma costura de conceitos nisso, ou em que medida ela se abre do texto para uma dramatização que implica o espaço, as pessoas e criações, né, devires. Então eu pego a filosofia meio nessa cena, assim. Ou é muito rigorosa pela questão do enfrentamento textual e de estar no texto, entendeu? A coisa da demonstração, do argumento apodítico. Não, está aqui, ó, eu posso te demonstrar, tá dito aqui com sujeito, verbo, predicado, que é isso. Ou ele disse, mas aí é em todas as áreas, né? Agora, numa dramatização, eu acho muito complicado o não colocar em cena o que se dramatiza. Então, tem uma dinâmica que é a falácia, por exemplo, que é quando você sai da discussão e você coloca outras coisas no lugar. Isso é uma estratégia muito comum no direito, né? Você desmonta o outro com as falácias de ataque ao emissor. Então, você sai de uma discussão filosófica, e que é uma espécie de criação e resistência, e você começa a colocar outra coisa no lugar. Ah, senhor deputado, o senhor está falando aí de bolsa de pesquisa, mas o senhor anda de Ferrari, sabe umas coisas. Então, eu não sei, eu acho que isso não me interessa, né? Por exemplo, não é um espaço que eu fico habitando da picuinha, e eu acho que as pessoas se conversam também nesse sentido. Mas dramatizar é legal, assim, dramatizar a ideia, pensar essa questão do tempo que a gente guardaria para se fragilizar
Não no sentido de sair destruído ou humilhado, ou nossa, o que você está falando aí? Não tem, porque eu acho que não tem esse compromisso com uma verdade religiosa, né? E universal. Mas de testar mesmo, esse teatro de experimentação. O que eu estou dizendo pode ir até onde, assim. Porque eu acho que criar em resistência é meio isso. Eu tenho aqui já o meu, mas eu sou atravessado por outras coisas, assim. Mas, parabéns pelo evento e eu acho que é isso. A gente rumeira, segue em rumeirança. Mais alguma questão para a mesa? Eu queria comentar uma coisinha aí. Posso? Tem tempo para comentar? Hã? Vamos gravar, então? Não, eu acho que propus a abertura de um certo debate, acho que eu também, né, tenho que comparecer agora que foi reivindicado, né, a pertinência do debate. Bom, primeira coisa, eu queria dizer o seguinte, eu acho que não vou fazer aqui defesa do GT, porque de cara me parece que se alguma coisa exige defesa, já tem um lado indefensável. Eu acho que todo GT, de algum modo, né, Deleuze, por exemplo, detestava esse tipo de situação, tem esse lado indefensável. Então não cabe isso. Segunda coisa, eu acho que no final da tua pergunta, enfim, a impressão, você sugeriu uma espécie de ação entre amigos. Bom, eu espero que seja mesmo. Eu prefiro estar entre amigos. Agora, se você falar para mim, não, você não é meu amigo, então eu também tenho que dizer que eu não sou amigo do Guerron. O Guerron aqui no Rio também, um vinho que eu me lembro uma vez. Eu, ele, mais o Valteripe, só. Peraí, um minutinho, peraí. Vamos respeitar a fala, porque também isso não tem debate, não interessa. Então é o seguinte, nesse ponto, né, se é uma ação entre amigos, eu topo, eu quero. Né? Agora, se a ideia é para o outro, então também tem que deixar isso claro. Você falou em boicote, aí tem duas situações aí que eu acho que merecem um reparo. Eu tive aqui 20 minutos para falar cronometrado. Eu vi na tua comunicação, você é testemunha disso, quando eu cheguei, a tua apresentação já tinha iniciado, eu fiquei mais de 20 minutos. Então, você que foi boicotado, ou saboteado, a expressão que você quer usar, teve mais sabotado, pior, teve mais tempo do que eu. Nada, né? Falou 20 pessoas aqui, falaram 20 pessoas ali, falei. Então, você teve a apresentação para fazer. Teve o tempo, teve tempo suficiente para a sua apresentação. Você pôde apresentar. Se eu quisesse, com o tempo necessário, certamente eu não queria falar de 20 minutos. Eu acho que expor também, dessa maneira, a lógica da coisa, sabe, é incorreto. Outra, né, é injusta essa generalização do termo que foi usado, boicote, sabotagem, que seja, porque eu estava aqui, outras pessoas estavam aqui, e eu saí daqui, não por qualquer boicote ou sabotagem, mas porque o meu time, coincidentemente, jogava aqui ontem, aqui com a camisa dele, e levei junto com outros amigos, que não são do Rio, um corintiano, inclusive, eu apontei ele aqui, como jogo do jogo. O que é uma bela expressão popular. Futebol é uma das maiores expressões de rua do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Sempre foi. Tá? Quando desconheceu o futebol, desconheceu também a expressão popular na sua intensidade mais intrínseca, mais forte que tem nessa cidade. Veja, não estou querendo responder, estou querendo contextualizar. Porque eu acho que colocar, né, de uma maneira assim, digamos, grosseira, de forma genérica, o que aconteceu aqui, vai na direção totalmente contrária do que eu senti. Outro dado. Eu fui uma das pessoas que esteve na criação desse PT. Eu não vou dizer que eu fui um dos criadores, porque eu nem podia ser, não era nem doutor na época. E recentemente fiquei 3 anos sem receber uma comunicação desse PT. 3 anos. Mas eu não quero abrir um inquérito sobre isso. Não sei se é um criminoso, alguém responsável ou irresponsável por esse tipo de situação. Tem gente que saiu do GT por coisas desse tipo. Eu não saí. Quando me colocaram de novo na lista, a informação de novos encontros chegou e eu voltei. Então, esse tipo de coisa, cara, tem nome, é vida. A vida é assim. Faz encontros, desencontros, sensações negativas, positivas. Não cabe aí querer diminuir o GT, muito menos a filosofia. Eu não gosto de conversões simples. Tá? Eu acho que, dizer assim, eu faço arte, portanto sou filósofo, negativo. Isso não é assim. Não há superioridade, certamente, da filosofia sobre a arte, mas há especificidade. E eu estou aqui pela especificidade da filosofia, mais do que pela arte.
Não vou deixar passar essa ideia de que há uma superioridade. Todo mundo aqui finge que é filósofo, finge que pensa, finge que produz conceitos. O importante é a arte. Negativo, amigo. Comigo não. Comigo não. Comigo não. Hã? Você vai definir. Comigo não. Definir o quê? Como filósofo. Não, eu estou definindo. Eu acho que o conceito é importante. Você disse que o conceito não é importante. O conceito é importante. Tudo que é do campo filosófico, tudo bem. Mas então não tem sentido estar no evento de filosofia. Vamos não. Está no lugar errado. A filosofia. Porque, pô, se a filosofia não faz sentido, e o Sem conceito não faz sentido, Não, isso que eu disse. então, pô, mas o Deleuze diz Mas enfim, Fábio, vamos virar centralmente que a filosofia é a criação de conceito. Tá certo? Mas não precisa repetir o que Então, ele disse. claro que não, mas não tem sentido você me dizer que num evento desse tipo, que a filosofia não faz sentido e o conceito também não. Porra, Tem uma coisa. então, veja, só que terminar da seguinte maneira. Eu vou repetir o que eu disse na minha fala. Que seja, não tem problema. Agora, eu acho que o saldo do evento, dentro da ideia que animou esse GT, agora Getretas, vou fazer uma outra proposição aqui. Porque quem fez a prova, vou reivindicar, tá? Vou reivindicar, porque você reivindicou, vou reivindicar também. Vou reivindicar, vamos botar para fora, beleza. Crítica clínica, a minha fala é exatamente isso. O GTzão. Eu respeito a tua crítica, porque no final é clínica, então eu vou intervir nisso aí. Mas não vamos alongar muito para poder abrir espaço. Não, você não pode. Não, mas assim, tem mais pessoas. Quero saber. Se alguém quiser falar, só levanta a mão, não tem nenhuma. Quem dá daqui? Mas eu sugeri a incorporação, foi eu que sugeri, eu não gosto de reivindicar essas coisas, porque publicidade e propaganda para mim é um equívoco. Mas quem reivindicou a inclusão do Guaparino no GT fui eu. Tem testemunho aqui. Mas não por minha parte, se eu quis o Guaparino no nome do evento. Ótimo. Então veja, nesse sentido, eu acho que agora também tenho autorizado pela minha sugestão anterior o direito de sugerir nova mudança no título. Getretas. GTzão. Getretas. GTzão. Não, mas GTzão é bem melhor do que não, GTzão, então. GTzão. Vamos botar, beleza, vai ter uma segunda proposta. E dito isso, volto ao que eu falei do início para frente. No balanço geral que eu queria dizer, eu acho que esse clima tensionado, esse clima de um GT problema, me inspira. Porque foi isso que eu, particularmente, quis instalar aqui. Não só eu, outras figuras, Eládio Craia, gente que realmente criou o GT, tá? Que poderia, que para razões lá, normativas, tudo bem, dá um toque, tá? Que existia isso e aquilo. Essas coisas eu estava realmente à frente, mas eu estava ali, de corpo presente, ou de espírito intenso, então eu queria que essa força passasse para o GT. Então está passando. Eu estou saindo daqui maravilhado. Tá? Muito obrigado de novo a todos que estiveram aqui, inclusive o coordenador. Que eu posso dizer que é meu amigo, não, tanto faz. Isso aí. Agora eu diria que, para mim, eu estou aqui entendendo que isso aqui é uma ação entre amigos. Ok? É uma questão importante sobre eu sou uma figura polêmica também, cara. Eu gostei da tua intervenção. Se quiser manter o debate, vamos em frente. O Nietzsche traz uma questão. O que é o teatro? É você contracenar com o inimigo. Sem você contracenar com o inimigo, você cria na regra, você cria guerra. Não G-treta. Que nem gravar na voz, porque senão fica excluído. GTzão. Não estou aqui para fazer a treta, porque os machinhos gostam da treta, né? Adoram uma tretinha. Então, como você elimina a guerra? Você quer teatro? Vamos falar então, exatamente, a questão da dedicação do conceito. Nietzsche fala o que da Nietzsche, está na morte da vida. Você vai contracenar com o inimigo, a cabeça do inimigo será na minha mão, no teatro, não é entre amigos, no teatro, a gente você cria democracia, porque tem um palco, onde você contracena com o inimigo, você fala isso, mas não é com os amigos, mas não importa, estou terminando a fala, não é com os amigos, é contracenar com o antagonista, isso é Nietzsche, no teatro, mas eu queria dizer, mas tudo bem, só para não polemizar, eu quero dizer isso, só esse ponto. Entendeu? GTzão é bem melhor que G3. Eu sei que tudo faz. GTzão. Como é que estamos no horário? Estamos atrasados, temos uma nova mesa, e como na nova mesa tem novas perguntas, a pessoa pode falar de novo na nova sessão de perguntas. Mas também a gente não quer silenciar as pessoas da nova mesa. Né? Então, vamos fazer... Eu por mim, a nova mesa sentava aí e assumia. Vamos fazer isso? Vamos? Bora? Se quiser marcar na resposta,